Hoje começaremos uma série de estudos sobre as cartas paulinas. Nosso objetivo é conhecer o pensamento de Paulo, a sua doutrina. E nós vamos começar pelas grandes cartas de Paulo, principalmente Gálatas e Romanos, onde aparece ali o cerne do seu pensamento. Mas de início, eu queria mostrar para vocês como é que se dá essa divisão entre as cartas, entre as chamadas epístolas de Paulo. De início, vamos considerar essa cronologia das epístolas de Paulo. Ali, na segunda viagem missionária, no ano 50 a 52, ele escreve 1º e 2º Tessalonicenses. Depois, na terceira viagem missionária, 53 a 57, ele escreve as cartas aos Gálatas, 1º e 2º Coríntios e a carta aos Romanos. Depois, as chamadas cartas da prisão. Ele já em Roma, quando ele escreve Colossenses, Filemon, Filipenses e Éfesos. E por último, as chamadas cartas pastorais, 62 a 65 d.C., quando ele escreve 1º e 2º Timóteo e depois Tito. Então, só para reforçar, uma outra divisão possível também é esta, né? Cartas maiores, Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas e 1º e 2º Tessalonicenses. As cartas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, e depois 1º e 2º Timóteo e Tito. Seria uma divisão também muito aceita, muito parecida com aquela que a gente já falou no slide anterior. Quando falamos em cartas, o que entendemos, né? Entendemos por carta um gênero literário, que, claro, não tem só em Paulo. Tem Apocalipse, tem Tiago, Pedro. Enfim, é um gênero literário que tem uma forma básica. Uma introdução, que é uma saudação, um corpo, uma conclusão, né? E as epístolas bíblicas, ela tem sempre um escritor, um destinatário, uma saudação, uma oração, que é uma ação de graça, um corpo e uma conclusão, saudação final e despedida. Quando um escrito não tem essas características, mesmo que se considere carta, a gente não vai colocar como carta. É o que acontece, por exemplo, com a primeira carta de São João, que, embora chamada de carta, não tem destinatário, não tem uma saudação inicial nem final. A primeira carta de João foge desse gênero. Mas esse aqui seria o gênero básico, seria uma estrutura básica do que chamamos de carta. Para começar um estudo sobre Paulo, a gente tem que primeiro definir o itinerário. Vamos seguir qual? Vamos fazer um estudo cronológico, considerando 1º Tessalonicenses como o escrito mais antigo do Novo Testamento, ou vamos seguir uma lógica de conteúdo? Eu prefiro seguir uma de conteúdo. Vamos começar então por Gálatas e por Romanos, que são, por assim dizer, as grandes cartas. Porque penso que, definindo já bem claro qual é o coração do pensamento de Paulo, a salvação pela fé, falando do Evangelho de Paulo, Cristo que morreu por nós e nos salvou na cruz, e só disso precisamos para ser salvo, as outras cartas ficam mais fáceis de serem compreendidas. Por isso que o itinerário proposto é esse, começando por Gálatas e Romanos. Penso que é um conhecimento basilar, né? Que deveríamos partir por aí. Então essa vai ser a nossa proposta para o início do nosso estudo.